Será que depois dessas duas vitórias seguidas, depois de ganhar do Bahia de virada lá na Fonte Nova, que é algo completamente difícil, e depois de golear agora o Vasco 4-1 na Vila Belmiro, o Santos consegue engrenar no campeonato? Porque se você perguntar pro torcedor algumas rodadas atrás, coisa de 3 rodadas atrás, principalmente depois da derrota pro Cruzeiro por 3-0, o torcedor ia falar pra você que o time já foi, entendeu? Que o Santos já estaria rebaixado com certeza. Só que agora, com a troca de comando técnico, a saída do Diego Aguirre e a entrada do Marcelo, você consegue ver várias mudanças, principalmente no setor ofensivo e defensivo, principalmente. Tá? O Santos ele hoje entra no jogo contra o Vasco e o Vasco ele foi melhor no primeiro tempo contra o Santos, tá? Você via que ele tinha maior proporção de posse de bola, ele ditava mais o ritmo da partida. Quando você pegar o mapa de calor, você conseguir ver a posicionamento dos dois times, você vê um posicionamento muito claro do Santos ele jogando no contra-ataque contra o Vasco tentando propor muito mais o jogo. O Santos ele entrando num esquema muito novo em relação aos outros técnicos. Você vê um esquema montado pelo Marcelo com 3-4-1-2 onde no setor de ataque você tem o Marcos Leonardo ali e o Soteldo, ao invés do Soteldo de ponta, ele jogando como um segundo atacante, o Marcos Leonardo jogando como um centroavante de fato, um jogador que chega muito mais pra frente. E você vê uma linha de 3 zagueiros, coisa que o Santos não estava jogando. E o Santos foi muito bem, principalmente no jogo de hoje. Ele, apesar do Vasco no primeiro tempo ter sido melhor, você vê um time postado, você vê um time consciente, fazendo aquilo que deve ser feito, que é entendendo o seguinte: a gente precisa de uma recuperação, principalmente uma recuperação de confiança. Se a gente precisa de uma recuperação de confiança, não adianta tentar ficar mudando o estilo radicalmente agora e indo pra cima de qualquer jeito sem algum tipo de organização. Então você vê que o Marcelo ele consegue colocar o Lucas Lima ali para poder fazer o armador, bota esses dois aqui para conseguirem fazer o sistema de apoio ali do ataque. Ele tem um sistema de sustentação ali na zaga com 3 zagueiros que faz o Santos levar pouco perigo em relação ao gol do João Paulo, em relação a finalizações no gol, tá? Porque o número de finalizações do gol diminuiu dos 2 jogos para cá. E muito se deve a esse novo sistema de posicionamento que ele coloca na equipe, né? Você vê que ele agora conseguiu trazer esses jogadores muito mais para ele. Você vê que o Santos não é um time afoito ao ponto de não saber aquilo que está fazendo. Você vê que o Santos agora tem início, meio e fim nas suas jogadas. Na proposta de jogo de hoje, era uma proposta de jogar no erro do Vasco. Por quê? Porque o Vasco ele tem mais posse de bola que o Santos, principalmente nos últimos jogos, com a chegada do Ramon. Então, já que o Vasco tem mais posse de bola, vamos entender o seguinte: vamos jogar no erro do Vasco, e quando a gente recuperar a bola, a gente consegue jogar com 3, principalmente no contra-ataque. Você vê que tem o João Lucas subindo muito. No segundo tempo você teve o Lucas Braga, você tem o Soteldo, você tem o Marcos Leonardo. E esse cara, ele precisa ser analisado de uma melhor forma. O Marcos Leonardo é o jogador com o maior número de gols em relação à sua equipe no Campeonato Brasileiro. Ele, se não me engano, ele fez 12 gols dos 27 gols do Santos. Ele tem 41% dos gols convertidos da equipe no campeonato. E ele simplesmente ele mostra que quando ele está com confiança e a equipe proporciona chances para ele, ele consegue converter. Ali, principalmente no terceiro gol, ele consegue pegar uma bola, já dominar e já bater. Se fossem alguns jogos atrás, provavelmente ele poderia ter perdido aquele gol. E você vê que ele é um jogador de muita qualidade, não só pelo que ele já demonstrou, mas esse ano mesmo, mostrando através da seleção olímpica. Na seleção, desculpa, sub-20. Quando ele foi chamado para aquele Mundial sub-20, você viu que ele conseguia converter, que ele conseguia participar mais da partida. Mas uma equipe que está com o psicológico abalado, desestruturado, não consegue servir muito bem os seus atacantes. Como acontece no Santos. O Santos, ele tem a 7ª maior folha do país. A 7ª maior folha salarial. Esses dias eu tava chocado, porque o Santos ele tinha uma folha salarial mais cara que a do São Paulo, antes da chegada de Lucas, de Rames. Então você vê que é um time que, assim, ele tem as suas limitações, ele não tem nenhum cracaço de bola, mas ele tem bons jogadores, e muito bons jogadores, como por exemplo o Soteldo, que faz uma diferença absurda. Você vê que ele tem um Lucas Lima tentando recuperar aquele seu futebol, coisa que é um pouco complicada, mas você vê que ele é um jogador muito fundamental para a equipe. E você tem um centroavante ali que consegue marcar nos momentos decisivos.
O que nós podemos tirar de conclusão, principalmente com a atuação do Santos no segundo tempo? Porque o segundo tempo o Santos ele consegue melhorar, ele consegue estar melhor postado, joga no erro do Vasco, jogando no contra-ataque. Óbvio, o jogo já estava 3-1 ali, o Vasco completamente desestruturado, não conseguindo mais criar tanto. Mas você vê que mesmo quando no segundo tempo o Vasco já tem mais de 70% de posse de bola, porque ele terminou o segundo tempo com 73% de posse de bola, você vê que ele não ameaçava, era só cruzamentos, o João Paulo conseguindo sair muito bem, etc. Então, o que a gente pode entender? O Santos ele tá numa evolução? Ele está numa evolução. É o suficiente para o torcedor ficar calmo e falar, olha, chegamos no nosso caminho? Calma, calma. É melhor ter calma. Por quê? É um momento de embalo, tá? É um momento de embalo. O Santos ele mostra uma evolução. Era um time completamente que só se defendia, não sabia aquilo que estava fazendo e com jogadores completamente psicologicamente abalados. Agora você já vê que tem jogadores com maior número de confiança, né? Você já vê que os passes começam a sair de forma mais sincronizada. Você vê que já é um time muito mais consciente daquilo que está fazendo. E principalmente no arremate, ao ponto do Marcos Leonardo, como eu falei, ele fazer o terceiro gol chutando de primeira. Pegar e ter confiança para poder bater o pênalti abrindo o placar. Então, você vê que o time ele tem margem para melhorar. Obviamente, você não pode medir pelo próximo jogo contra o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, obviamente, é a equipe mais forte do país. Agora, se o Santos continuar nessa pegada, se o Santos continuar concentrado dessa forma, ele corre chances de não cair, tá? Eu acho que a gente não pode do céu ao inferno, de um jogo para outro, falar, olha, o Santos não vai mais cair. Não é assim. Mas você vê que tem uma ideia de clareza. Que os jogadores entenderam a ideia do Marcelo, que os jogadores abraçaram o Marcelo, a torcida abraçou o Marcelo. Acho que é o momento do Santos realmente se apegar àquilo que tem. Há um técnico que conhece o time, há um técnico que conhece as peças, há um técnico que entende a filosofia do clube para conseguir botar os clubes nos eixos. É muito bom ver o Santos escapando dessa zona do rebaixamento, que ficou muitas rodadas, né? Mas você vê que é um gigante do futebol brasileiro que não pode passar por essa situação. Então eu acho que o Santos ele tem muita margem para melhorar, sim, mas é um respiro que tá dando, ele tá dando uma resposta pro torcedor que tem um caminho, tem um direcionamento, agora é só seguir. Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários, você acha que o Santos pode melhorar ou não, você acha que o Santos escapa do rebaixamento ou não, mas deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima, valeu!